professora, eu tenho um papel a desempenhar. Eu tenho um vínculo institucional que espera de mim uma determinada conduta. Então, o meu papel está muito bem definido. Eu tenho que usar a sala de aula para criar mecanismos e estratégias que possibilitem a autonomia do pensamento dos alunos, para que eles façam o seu próprio percurso e emitam o seu próprio juízo. O meu papel não é pronunciar o meu juízo e esperar que eles repitam o meu juízo e me sigam. Olá, nós estamos na semana do simpósio, do 23º Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea. Estamos aqui na sede da DUT, da Associação dos Docentes da UniOeste de Toledo, para quem nós agradecemos esse espaço. E temos a alegria de receber mais uma vez a professora Marta Nunes da Costa, que é a nossa professora permanente a partir desse ano no programa de pós-graduação de Filosofia, mestrado e doutorado, e também a nossa doutoranda, professora do Instituto Federal do Paraná, Jaqueline Romão. E nós estamos aqui com a professora Marta, nossa convidada especial, que vai ser uma das conferencistas de hoje à noite. Ela é originalmente uma professora portuguesa, mas ela é uma cidadã do mundo, porque ela estudou muito cedo, ela saiu de Portugal, foi fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, retornou para Portugal e escolheu o Brasil para viver. Ela é professora concursada na Federal do Mato Grosso do Sul, mora em Campo Grande, e a partir então desse ano, como eu já falei, ela é a nossa professora permanente. Então, esse ano ela já ministrou uma disciplina onde ela trabalhou sobre os dilemas de Rousseau e as críticas de algumas feministas para a perspectiva política de Rousseau. Então ela vem trabalhando a história da filosofia de uma perspectiva tradicional, no entanto com um contraponto daquilo que, em boa medida, as mulheres falam sobre isso que nós recebemos de herança, porque, como todos sabem, há um desaparecimento, um apagamento das mulheres na história da filosofia, e a professora Marta, ela tem insistido em dizer que se nós tivéssemos a perspectiva da mulher na história da filosofia, ao longo da história da filosofia, muitas coisas teriam sido diferentes. E uma das coisas que eu admiro muito nela é que ela tem insistido que nós, mulheres, professoras de filosofia, se incluirmos a perspectiva da mulher, de algumas mulheres que, apesar do apagamento, elas contribuíram muito para a filosofia, nós poderíamos fazer de um outro modo a filosofia. E também a ética e a filosofia política, naquilo que ela é mais especialista. A Jaqueline se interessa muito por essa perspectiva e eu tenho a alegria de estar aqui com ela, porque a gente já experimentou alguns ensaios de escrita para pensar também do ponto de vista dessa perspectiva, que é se aventurar no pensamento de e se as mulheres ajudassem a pensar a política, o direito, da perspectiva da filosofia que poderia acontecer. Então é uma alegria estarmos aqui. A professora Marta, ela é coordenadora, líder do grupo de pesquisa Estudos Democráticos, e a nossa primeira conversa com ela, parte da conversa, é sabermos o que ela tem feito nesse grupo que agrega, né, pessoas de vários lugares, é na verdade uma rede de pesquisa, uma rede internacional. E hoje ela vem aqui também para falar sobre e ela vai falar, vamos deixar ela falar então, sobre o que nós podemos pensar do ponto de vista da democracia e as relações com a igualdade. Então, professora Marta, alguém que viveu essa experiência na Europa, nos Estados Unidos, escolhe o Brasil para morar, para educar os seus filhos e para viver a experiência da filosofia com os estudantes, tem conseguido pensar o Brasil e essas relações teóricas da democracia. Então, primeiro, obrigada, Esther, pelo convite e por estar aqui. É a minha segunda casa. A UniOeste já adotei de coração e é sempre uma alegria vir aqui. Bem, começando por tentar responder a essa questão, eu acho o Brasil um país extraordinário porque ele, não só pela dimensão, mas pela quantidade de possibilidades e experiências que nos
que nos oferece. Do ponto de vista político é muito interessante porque é um grande laboratório, um laboratório gigante que tem o que há de melhor e o que há de pior nos seres humanos. Como os seres humanos escolhem cooperar ou destruir-se mutuamente. Eu vim para o Brasil em 2013, portanto, imediatamente depois dos protestos de junho, eu acompanhei, ainda me lembro que eu já tinha os bilhetes comprados e eu acompanhei pela televisão os protestos e em casa nós dizíamos, meu Deus, o que é que está a acontecer no Brasil agora? E eu escrevi um pouco sobre isso, na perspectiva, por não ser brasileira, ser estrangeira, de tentar compreender esse fenómeno, dessa erupção de massas e multidões que vão para a rua num movimento muito disperso, não é? Contra vários aspectos, mas sem ter uma pauta definida. E é muito interessante para mim, como observadora, como um pouco fenomenóloga, de observar e compreender esses fenómenos políticos sem ser necessariamente guiada pela imposição, por querer impor uma teoria determinada que seja capaz de explicar aquele fenómeno e, portanto, reduzir aquele fenómeno a uma explicação que se enquadra na teoria. É muito interessante ver esses movimentos das pessoas reais, de carne e osso, dos grupos formados, dos partidos e desse grande enigma, talvez um dos maiores enigmas da teoria política, que é o povo, essa categoria do povo. E mais interessante se torna quando visto na perspectiva de uma experiência europeia, de uma experiência americana. Porque na Europa, o que nós observamos nos últimos 10 anos é um desencantamento acentuado com a democracia liberal representativa. Então, a grande crise económica que teve início lá em 2007 e que se espalhou pelo mundo, porque o capital é global, não tem fronteiras, não conhece fronteiras, e que forçou populações para a miséria em todos os sentidos, não só para a miséria económica, porque perderam os seus trabalhos, os seus empregos e, portanto, o seu modo de subsistência, mas a miséria da imaginação. Porque quem nasce como eu sou filha da democracia, já nasci na democracia em Portugal, quem nasce em democracia toma como garantido uma série de direitos e de condições de igualdade, não é? Ou de igualdade de condições de Tocqueville. E de repente esses direitos, por uma ordem que transcende a soberania nacional e o regime político, não é? Uma ordem transnacional de interesses financeiros e económicos, retiram esses direitos às pessoas, empurram-nas para um campo que elas desconhecem, mas mantêm a narrativa. Ou seja, temos a escolha, vamos salvar as pessoas ou os bancos? Vamos salvar os bancos. Então, eu estou convencida que a crise que nós observamos na Europa, a crise que se tem acentuado na Europa na última década, tem a ver com esse choque e o desvelamento da hipocrisia. Os europeus perceberam que é tudo mentira. Que é tudo uma grande mentira, porque ao mesmo tempo que os líderes falam do compromisso com os ideais democráticos, da igualdade, liberdade e fraternidade, com o compromisso do respeito dos direitos humanos e de uma sociedade que pretende garantir as condições básicas a toda a sua população, na prática faz o oposto. E isso, nos Estados Unidos, observamos também, embora com outras especificidades, não é? Porque a história
dos Estados Unidos da América é distinta, não é? Embora tenham partido também dos ideais revolucionários, a forma como esses valores estão interiorizados é diferente, é muito mais, no sentido é muito mais forte, porque há países na Europa em que esse ser democrata, esse modo de vida democrata ainda é relativamente frágil, não é? Mesmo que se estivermos a falar de democracias com 40 anos, há tendências, há resquícios mais autoritários nos cidadãos do que nos Estados Unidos. Mas mesmo aí também o que nós observamos e que culminou com a eleição do Trump foi a revolta contra a hipocrisia, a revolta contra o politicamente correto, a revolta contra o modo tradicional de fazer política em que as grandes corporações estão todas juntas com a classe política para defender os seus interesses e se esquecem do povo e se esquecem do povo que não são só as minorias, não são só as mulheres ou os negros ou a comunidade LGBT, são os brancos, os homens brancos, não é? As mulheres brancas, os operários e ex-operários e nos dois casos eu não acredito, bem, nós nos Estados Unidos tivemos o fenómeno do Trump, que verbaliza e que torna visível, não é? dá nova existência a esses que tinham sido invisibilizados pela política tradicional, pelo politicamente correto. E na Europa o que nós observamos? A ascensão de partidos de direita e de extrema-direita, uns que são de facto, que contestam, que nascem dentro do paradigma democrático, mas que contestam a ordem democrática tal como está dada. Então é óbvio que partidos de extrema-direita, como na Áustria, podem subverter, não é? Se tiverem ainda mais representatividade, em última análise, podem subverter a ordem e mudar a ordem e criar políticas absolutamente antidemocráticas. Mas se nós olharmos para o caso francês, por exemplo, com a Marine Le Pen, e analisarmos os discursos dela, o discurso dela é um discurso republicano. Ela recupera o compromisso republicano da cidadania francesa. Ela é um discurso inclusivo, ou seja, ela não exclui nem marginaliza. O inimigo dela não são os judeus, nem os negros, nem os árabes em abstrato, mas é o Islão enquanto movimento, os árabes que vão para a França e que se recusam a incorporar e aceitar os valores franceses. E ela diz, isto é um problema porquê? Porque a República Francesa edifica sobre o secularismo. Então, é uma sociedade secular que respeita as várias religiões, mas que a religião não deve interferir na vida política. Quando alguém se recusa a aceitar as regras do jogo democrático e diz a minha religião vem primeiro, nós temos um grande conflito. E esse conflito pode ser visto como um embate, não é? Ou uma crise dos valores do Ocidente. E eu acho que a Marine Le Pen representa o nacionalismo da Marine Le Pen está fundado nesse republicanismo que não é necessariamente antidemocrático. O que obriga é a repensar toda a estrutura da organização europeia e os limites humanos dos seres de carne e osso da globalização, porque retira-lhes, torna-nos números e estatísticas abstratas. E ela diz, não, nós temos que salvaguardar a experiência, que é uma prática diária da cidadania francesa e, portanto, nós franceses. O nós franceses nunca está dado. É um trabalho constante, é uma prática de si constante. São várias técnicas e que nós, neste caso, não é? Como seria no caso brasileiro, nós brasileiros. Não existe o brasileiro. É uma ficção. Nós brasileiros, nós tornar-nos-emos brasileiros quando todos estivermos comprometidos com um projeto comum, com uma ideia de uma república, de uma democracia brasileira em que percebemos que há valores
que transcendem e que são mais importantes do que questões mais pontuais ou de facção de grupos. Né? Então, no Brasil, o que é interessante, que eu acho que, enfim, é uma hipótese de explicação, eu ainda estou a trabalhar nisso, mas se eu olho para a Europa, não é? Espanha também é um caso em que ocupa com o Brasil o último número sim, nos países com menos confiança na política e nos políticos. Portanto, os brasileiros e os espanhóis são aqueles que menos confiam nos políticos, que é algo preocupante. Mas se nós vemos na Europa e nos Estados Unidos, de alguma forma, a crise da democracia representativa como um sinal de que a democracia liberal está no seu fim, ou seja, é preciso pensar outras formas de democracia, porque as pessoas não estão a dizer nós não queremos mais a democracia, elas querem mais democracia, mas elas querem outra democracia. Elas dizem, estes ideais que têm pautado os últimos 200 anos já não estão a funcionar, então nós temos que pensar outras formas de articulação entre os partidos e a população, de representatividade ou de participação política. Mas no Brasil eu não acho que essa crise se dê no mesmo tom, no mesmo sentido. Acho que a crise é diferente. Acho que há uma crise da democracia representativa tal como está dada, que é um problema da forma como o sistema partidário está montado e como a democracia tem sido vivida desde a Constituição de 88. E há aí atores políticos que denunciam essa crise da democracia representativa, porém, a democracia liberal, a meu ver, nunca foi dada, não é? Ela ainda está por acontecer. Em que sentido? No sentido em que, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, nós temos essa, teoreticamente, mas também na prática, essa igualdade de condições, de reconhecimento de liberdades fundamentais, não é? Do direito à vida, à integridade da pessoa, a liberdade de movimento, segurança, liberdade enquanto propriedade, portanto a proteção da propriedade, porque é uma expressão da liberdade no sentido lockeano. No Brasil eu acho que esses direitos ainda não foram consolidados. Porquê? Porque o direito à vida ainda é relativamente precário. Então é interessante quando nós vemos a decadência do modelo e de uma proposta de democracia liberal na Europa, nós vemos possivelmente a criação de condições para que a democracia liberal possa acontecer. Agora, outra questão é saber se a democracia liberal é o melhor modelo ou o modelo ideal para pensar práticas de democracia, não é? Nós falávamos com a Jacqueline, não é? Se nós pensarmos na forma como o Rancière pensa a democracia, não é? Ele diz, analisando aquilo que é, de acordo com a definição de Rancière, não é democracia. Não é? Mas se nós partirmos de premissas liberais da teoria política clássica desde o Locke, nós dizemos, e da análise de ciência política, em que temos, como é que definimos democracia, conjunto de instituições, separação de poderes, estabilidade, eleições regulares, alternância de poder, que é um fator importante para pensar a manutenção da sociedade democrática bem ordenada. Liberdade de imprensa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Então, todo esse conjunto de liberdades, quando asseguradas, elas constituem o núcleo dessa democracia liberal. Eu acho que nós, sendo por escolha racional otimista, eu escolho ser otimista, eu acho que talvez o Brasil esteja a entrar num novo ciclo em que o desafio é exatamente implementar e incorporar esses valores mais da tradição liberal. E esse otimismo, nas conversas que a gente vem tendo com a Marta, parece se manifestar na sua relação de professora com os estudantes brasileiros. Logo que nós nos conhecemos, ela contou que para ela é muito melhor, é muito mais satisfatório ser professora de estudantes brasileiros do que europeus.
E não dá para dizer português porque o próprio Portugal, né, está cheio de estudantes europeus também, de outros países. E aí ela diz que é mais interessante porque os nossos estudantes são mais curiosos, que eles são mais interessados e que tem algo neles, né, de uma aposta ainda, de uma novidade, né, pensando na área daqui. E a universidade, para mim, imagino que para vocês também, é um dos melhores lugares de se viver, né, de poder trabalhar, de poder passar os nossos dias e as nossas noites. E aí eu te pergunto, então, qual é a tua perspectiva frente a isso que vem se mostrando, desse jogo, né, de liberdade e nós podemos já chamar de censura, que o próprio STF já considerou que teve atos de censura nesses últimos dias. Frente a uma proposta do tipo escola sem partido, de que nós temos ameaçado a liberdade de cátedra e as suas experiências aqui, e uma leitora e uma crítica mais admiradora também do início, né? Como é que tu olha essa situação em que nós vivemos e a nossa condição de professoras, pesquisadoras que apostam na liberdade de pensamento, tanto nossa quanto dos estudantes? A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão é fundamental, não é? Não só para a democracia, mas para o ser humano. Não é? O ser humano, a ideia do florescimento do ser humano dá-se pela prática da liberdade. Começa por ser uma prática de resistência àquilo que está posto, não é? Primeiro pela natureza, mas também pelas ordens externas, não é? Diferente forma de organização social. A universidade tem esse papel. A universidade representa a promessa e a esperança, porque ela trabalha com o futuro. A universidade é um espaço de futuro, é um espaço de presente, de estar e de criar dinâmicas específicas com outros seres humanos que são alunos, não é? No nosso papel de professoras, eles estão na posição de alunos, mas é um espaço que nós temos que cultivar e sobretudo, passar essa mensagem muito importante de que a liberdade de pensamento e de expressão não é negociável. Mas o facto de ela não ser negociável não quer dizer que ela não tenha limites. Ela tem limites. Ela tem que ter limites e os limites são dados pelo papel que cada um de nós ocupa. Então, por exemplo, enquanto professora, estou com os meus alunos, nós podemos, qual é a nossa função? É, trabalhando com textos, criar espaços para problematização, para que os próprios alunos construam o seu percurso de inquérito, de sentido crítico, de questionamento, de tentativas de dar respostas a problemas reais que nos afetam todos os dias. O professor tem esse papel de criador de espaços, de oásis de pensamento, não é? Incentivar o pensamento, mas também orientar. É preciso orientar, não é? Orientar em que sentido? No sentido em que na aula de filosofia não é para todos de repente darem as suas opiniões sobre as coisas. Isso não é filosofia, não é? Dar opinião é uma coisa, a filosofia é outra. Então a filosofia exige um trabalho, um método, uma disciplina. Porquê? Porque requer ordem de pensamento. Nós trabalhamos com palavras e as palavras têm que ser postas numa ordem para expressar alguma coisa. Então há todo um método por trás. É importante, ainda mais quem trabalha na licenciatura, não é? Que nós estamos a formar professores, portanto eles saem das nossas aulas e eles vão dar aulas também, que eles sintam o tamanho da responsabilidade de estar numa sala de aula e criar esta relação com os alunos de trabalho e método, de diálogo com o texto, de interpretação de texto, de capacidade de associação com o mundo que cada um partilha, o mundo em que cada um vive, mas sempre com respeito. Sempre com respeito. E enfim, há uma questão que, enfim, nos últimos meses tem chamado a atenção. Às vezes
Já me perguntaram recentemente, professora, porque é que a professora não se posiciona em relação a uma série de coisas que estão a acontecer no nosso país, na nossa instituição, na universidade, já que a professora, não é, trabalha com questões de democracia, de ética e política. E eu digo, eu enquanto professora, eu tenho um papel a desempenhar. Eu tenho um vínculo institucional que espera de mim uma determinada conduta. Então, o meu papel está muito bem definido. Eu tenho que usar a sala de aula para criar mecanismos e estratégias que possibilitem a autonomia do pensamento dos alunos, para que eles façam o seu próprio percurso e imitam o seu próprio juízo. O meu papel não é pronunciar o meu juízo e esperar que eles repitam o meu juízo em si. Então eu digo, voltando ao Kant, não é, que tem aquele texto que é o esclarecimento, uma coisa é o uso privado da razão e no meu papel enquanto professora com vínculo institucional é o uso privado da razão, é uma coisa, mas o uso público da razão eu marco numa entrevista, num artigo, numa publicação. Então eu posso posicionar enquanto pensadora, enquanto cidadã, eu posso pronunciar o meu juízo, defender o meu juízo, lutar pelo meu juízo, e são coisas diferentes. Então eu acho que é muito importante, talvez seja um dos textos fundamentais, sempre para serem tratados com os alunos, para que eles percebam essa distinção entre o uso privado e o uso público da razão. Para que quando chegarem à sala de aula também se sintam com mais confiança e com estratégias para saber lidar quando confrontados com questões como estas, de que esperam, alunos que esperam que os professores tenham todas as respostas sobre todos os problemas e que emitam juízos rápidos de valor, simplificando. E às vezes as coisas não podem ser simplificadas porque elas são naturalmente complexas. Então nós temos que ter também a sensibilidade de, ao pronunciar um juízo, levar em conta as outras perspectivas, os outros lugares, os lugares que nós não ocupamos, mas tentar colocar-nos no lugar do outro, por muito difícil que isso seja, sem o desqualificar. Não é? A tendência às vezes é, quando há posições opostas, um desqualifica o outro e desqualificando diz: tu não mereces ter um diálogo comigo. Não, nós temos que perceber porque é que o outro pensa assim, o que é que o levou a formular aquele juízo e como é que nós, por respeito mútuo, podemos criar um diálogo e se calhar o nosso objetivo pode ser o mesmo. Não é? Então como é que nós podemos trabalhar juntos?